Gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Gente, vamos ver como é que vai ficar o áudio aqui, né? Eu não tô usando eu não tô usando o microfone. Vamos ver como é que vai ficar o áudio aqui. Eu tentei apoiar aqui num negocinho aqui em cima da mesa. Vamos ver como é que vai ficar. Gente, eu prometi por muito tempo aí pra vocês. Muito tempo não, vai umas 2 semanas eu prometi aí pra vocês a resenha do livro que eu escrevi. Como esse celular que eu tô usando, ele tem uma resolução melhorzinha e tal, ele come bateria e ele come também muito armazenamento. Então, muito provavelmente, a gente vai ter que fazer o vídeo em mais de uma parte. Eu lembro daquele celularzinho porcaria que eu tinha. E o celularzinho porcaria que eu tinha, dava pra fazer vídeo de 1 hora, assim, que 1 hora, 1 hora e meia, que não comia tanto espaço e a qualidade não era tão boa. Mas vamos então gravar aqui, não vão perder muito tempo, senão vai comer mais espaço ainda, né, do celular e tal. Vamos falar aqui então, gente, da história. A resenha do primeiro livro, na verdade, era o primeiro tomo, né? Porque houve vários tomos que eu fiz, né? Eu escrevo há muitos anos já. E essa resenha desse primeiro tomo que eu fiz tá lá, e era naquela época, né, que eu fazia aqueles vídeos naquele lugar onde eu morava e que tinha uma iluminação ruim e tal, e era vídeo longo, era vídeo bem longo, tá, gente? Vou fazer então da continuação. Quem se interessar pode olhar lá. A primeira parte se chama A Mulher do Inquisidor, né? Só lembrando que os inquisidores, eles eram usualmente clérigos, eles não podiam casar, eles não podiam ter relacionamento, mas a gente sabe que na encolha existia, né? Na encolha existia. E o que acontece? Eu escolhi pegar um personagem que era na verdade um sociopata, era um psicopata, para fazer com uma codependência. A codependente não é boazinha, a codependente também é maquiavélica, a codependente também é megera, porque tolera aquele monte de coisa errada que o cara faz. A segunda parte, então, gente, eu não vou me alongar muito acerca da primeira parte, vocês assistam a primeira parte para ver o que vocês acham. A segunda parte, eu tô falando perto para ver se o som sai bom. A primeira parte, gente, ela fala basicamente sobre como ele transformou aquela mulher numa extensão dele, tanto que o subtítulo da obra é Mais que uma esposa, uma extensão de mim, ao passo que a segunda obra é A Herança do Cárcere, os filhos do inquisidor, né? Ele tem filhos, essa união ela propicia filhos, e a gente sabe como é que é psicopata, sociopata com filho. É uma desgraça, né? Eu vou falar aqui sobre a obra, né? Vou falar um pouquinho por cima, né? Ela está disponível para ler no Wattpad, eu vou colocar aqui o link para vocês, tá, gente? Aqui na descrição. Gente, essa continuação, ela se passa 18 anos depois da Mulher do Inquisidor, que eles ainda eram relativamente jovens, embora para aquele tempo a idade deles já fosse meio avançada. Por que meio avançada? Porque naquele tempo, passou dos 25, dos 30 anos, já era velho. Entendeu? Hoje a expectativa de vida está maior, hoje a sociedade está um pouquinho mais, né? Naquele tempo, não. Naquele tempo, passou dos 30 e já tá velho. O segundo livro, então, que eles estão na faixa dos 50 anos, aí é que mostra o colapso, né, porque dizem que narcisista não entra na crise da meia-idade. Ele entra em colapso da meia-idade, se bem que naquele tempo 50 anos não era meia-idade, 50 anos já era a idade de morrer. 30 anos já era a idade de morrer. As pessoas morreram muito cedo naquela época. E só passava dos 50 mesmo quem era de uma alta classe social e tinha uma vida privilegiada, porque o pobre coitado trabalhava até morrer, morria cedo, analfabeto. Muita mulher morreu no parto, muita criança, mortalidade infantil altíssima. E, gente, o que acontecia?
eles estão ali naquela fase, né, em que os filhos já cresceram e o psicopata em questão, ele começa, a primeira cena da história é ele se olhando no espelho e reparando que ele tá com cabelo branco, que os dentes escureceram, que ele tá com ruga, enfim, ele tá com 57 anos. E ele não admite, ele fala, por que eu tô com tanta ruga, com tanto cabelo branco, sendo que a mulher tá mais conservada? Até porque ficava mais dentro de casa, não pegava sol, né? Então ficava um pouquinho mais conservada. As nobres, né, elas ficavam dentro de casa, as pobres trabalhavam pra caramba fora de casa, principalmente. E ele começa a se indagar o porquê daquilo. E um dos primeiros atos da história é um auto de fé, que era uma cerimônia, naquele tempo era uma cerimônia religiosa, na qual muito frequentemente se matavam pessoas condenadas, né? E ali no começo ele fala principalmente da questão dos judeus. Muita gente não sabe que os judeus também eram muito perseguidos pela Inquisição, principalmente a Inquisição moderna, que tem a Inquisição medieval, a Inquisição moderna. Esse livro ele se passa, na verdade não é um livro, é uma fanfic, né? Fanfic é uma história que foi escrita em cima de personagens que já existem. É uma fanfic da novela Chica da Silva. E ali se imolam alguns infiéis, né? Segundo o parâmetro da época, não segundo o meu parâmetro, segundo o parâmetro da época, são imolados alguns infiéis, principalmente judeus. E eles vão em direção ao auto de fé, metendo o malho nos outros, como se eles fossem muito melhores do que os outros. O fulano ali fez isso de errado, aquilo de errado, a gente é muito santo perto deles. E nesse auto de fé, eu faço ali um cruzamento com a obra do José Saramago, que é o Memorial do Convento. Eu me utilizei, eu tomei a liberdade de me utilizar da personagem da Blimunda, que ela tinha alguns dons espirituais também. Ali ela foi classificada como bruxa. O livro Memorial do Convento, ele termina com a Blimunda vendo o companheiro dela morrer num auto de fé. E eu coloco que nesse auto de fé, o inquisidor psicopata tá lá, ele acha ela e prende ela. Isso não tem no livro, isso também não tem na novela, isso foi eu que inventei da minha cabeça. E conta todo o processo inquisitorial da Blimunda, conta mais ou menos como é que era feito naquele tempo. Ela ficava presa, tinha que prestar serviço, ficava incomunicável, e ao mesmo tempo conta também dos filhos, né? O filho dele, na primeira obra, ele é colocado no colégio interno, porque ele estava a atrapalhar a relação dele com a mulher, e estava a atrapalhar até o ato de transformá-la em extensão dele, porque ela estava dando mais atenção para o filho do que para ele próprio. E também mostra o filho já meio que vendo a índole do pai, mesmo quando era pequenininho. Quando ele já está ali, já está adulto, já está com cerca de 23 anos, ele escolheu ser padre. Por que ele escolheu ser padre? Porque ele tomou aversão a constituir família. E ele sabia que muito provavelmente o pai o forçaria a casar, até porque o pai não teria herança para legar para ele, porque o pai era clérigo, então tudo que o pai tinha era da igreja. Então provavelmente ele seria forçado a casar para herdar o dote da noiva, que casamentos eram transações comerciais acima de tudo, né? Antigamente, principalmente entre famílias fidalgas. E também, ou ele viraria padre e tudo que seria dele também seria da igreja. Ele viveria de acordo com o que a igreja lhe delegasse. Então para ele seria um destino bom, e ele criou aversão tanto a se relacionar quanto a constituir família, então ele preferiu virar padre. Tem pessoas que de fato criam aversão, né, a constituir família quando elas vêm de família abusiva. E o que acontece? A filha dele já era diferente. Como a filha dele, no começo ele quis mandar ela pro convento, só que ele falou: meu filho já é padre, a minha filha eu vou casar. Só que havia uma denúncia
A filha já estava com 18, na época era até tarde para casar. As meninas eram casadas com 14 a 15 anos. Elas eram